Olá, meus queridos, amados irmãos. Mais uma vez, é com alegria, satisfação, regozijo que estamos aqui na presença do Senhor Deus para ouvirmos o recado do Senhor aos nossos corações. Mais uma vez, é com alegria que eu quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu convido a todos que abra a sua Bíblia lá em Crônicas, segundo Crônicas, capítulo 32, versos 1 a 8. Segundo Crônicas 32, 1 a 8. Abra sua Bíblia e acompanhe atentamente esta leitura. Segundo Crônicas 32, de 1 a 8, diz assim a palavra de Deus. Depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias, que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com os seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou, e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra. Pois diziam, por que viriam os reis da Assíria e achariam tantas águas? Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado, e sobre ele ergueu torres. Levantou também o outro muro por fora. Fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade, e lhes falou ao coração, dizendo: sede fortes e corajosos, não temas, nem vos assusteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Permaneça com a tua Bíblia aberta e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, continua falando aos nossos corações nesta oportunidade. Deus amado, precisamos e dependemos do Senhor. Fala, Senhor, aos nossos corações. Corrija aquilo que está errado em nós. Tem misericórdia, Senhor Jesus. Que possamos compreender, que possamos entender, e mais do que tudo isso, Senhor, possamos aplicar em nossa família, com os nossos irmãos, no trabalho, aonde quer que estejamos, Senhor, que possamos glorificar o teu santo nome, Senhor. Pai amado, me ajuda, Senhor, mais uma vez, humildemente, para que eu exponha a tua palavra com poder, com alegria, com ousadia, mas com humildade, Senhor Jesus, com fidelidade ao Senhor. Muito obrigado, Jesus, em teu santo nome. Amém. Avante, ó crente! Jesus te remiu. Avante, ó crente! Jesus te remiu. Este é o nosso tema, o tema da nossa mensagem. Meus irmãos, pense comigo. Se você pudesse pintar um quadro representando o que seja a vida cristã, o que você pintaria? É bem provável que surgissem quadros como aqueles que nos mostra as pegadas de Jesus na areia da praia, carregando-nos em seus braços,
nos momentos mais críticos da nossa vida. Quantos pintariam como um campo de batalha? Quantos que pintariam desta forma, como um campo de batalha, com armas, trincheiras, sentinelas vigiando, soldados correndo de um lado para outro? Entretanto, essa descrição é exatamente o que a Bíblia ensina no tocante à nossa jornada espiritual aqui nesta vida, aqui neste mundo. Nós vivemos numa batalha espiritual intensa e sem trégua, cujos nossos inimigos são o mundanismo, o secularismo, o diabo e a nossa natureza decaída pecaminosa. A história do rei Ezequias é um exemplo que na vida cristã nem sempre vencemos o tempo todo. Cristo sempre nos conduz em triunfo, como ouvimos na mensagem passada. Mas isso não significa que estaremos livres de tropeços, de doenças, de fracassos e de uma fé vacilante. Muitas vezes tropeçamos, caímos sim, fraquejamos e nos sentimos desanimados, mas Deus nos levanta, Deus nos sustenta. E este capítulo conta-nos de uma invasão assíria, encabeçada pelo rei da Assíria, Senaqueribe. Os assírios eram um exército poderoso e um inimigo implacável, terrível, impiedoso e feroz. Do ponto de vista humano e físico, a guerra estava ganha pelos assírios, sem chance para o rei Ezequias. Senaqueribe, irmãos, colocava medo em todos. Era um inimigo poderoso com um exército também poderoso. A batalha estava perdida. Somente uma intervenção divina poderia garantir a sobrevivência de Judá. Quanto ao rei Ezequias, precisamos destacar algumas características desse grande rei, esse homem de Deus, para fazermos um contraste muito interessante entre a fé confiante do rei Ezequias e o momento da fé vacilante do rei. É importante isso, meus irmãos. Estas características que nós vamos destacar para fazermos esse contraste entre a fé confiante e o momento da fé vacilante de Ezequias. Ezequias foi um rei muito importante para Judá. Reinou 29 anos e derrotou o exército de Senaqueribe. Veja, meus irmãos, o que diz em 2 Reis, capítulo 18, versos 5 a 7. Veja só o que diz 2 Reis 18, 5 a 7. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que saía, lograva bom êxito. Rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. 2 Reis 18, 5 a 7. Aqui, meus irmãos, agora volta um pouquinho os seus olhos para o capítulo 31. Aqui, no finalzinho do capítulo 31 de 2 Crônicas, que estamos nos versos 20 e 21. Note aqui esses versos.
também são acentuadas as qualidades desse grande rei, o rei Ezequias. Assim, veja aí nos versos 20 e 21. Assim fez Ezequias em todo Judá. Fez o que era bom, reto e verdadeiro aos olhos do Senhor, seu Deus. Em toda a obra que Ezequias realizou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar o seu Deus, ele o fez de todo o coração e foi bem sucedido, ou seja, ele prosperou. Quão grandiosas foram as características espirituais desse grande homem de Deus. Mas como Ezequias, que não era perfeito, e nós também não somos, Ezequias viveu dias de algumas incoerências esquisitas, incoerências estranhas e curiosas. Por quê? Tendo em vista a confiança e a fidelidade que o rei Ezequias tinha no Senhor, seu Deus. Vamos destacar nessa narrativa algumas reações que o rei Ezequias teve diante de Senaqueribe e o seu exército poderoso e depreendermos algumas lições práticas. Lembrando do nosso tema, não vamos perder do foco o nosso tema. Avante, ó crente! Cristo Jesus te remiu! Avante, ó crente! Cristo Jesus te remiu! Em primeiro lugar, a primeira reação que Ezequias teve foi de decisão firme e resoluta. Preste atenção. A primeira reação que Ezequias teve foi de decisão firme e resoluta. Mas ele não consultou a Deus e se fiou no homem. Eis o detalhe. Ele teve decisão firme e resoluta, mas não consultou a Deus e se fiou no homem. Vamos ver aqui, meus irmãos, calmamente, mais uma vez, os versos 1 a 3. 1 a 3. Primeiramente, vamos ler aí 32, 1 a 3. Depois, veja só essa frase, esta primeira frase. Depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas, e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias, que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu. Agora note aqui, meus irmãos, no verso 3. Resolveu, de acordo com os seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade. E eles o ajudaram. Então veja aqui a primeira reação do rei Ezequias foi de uma decisão firme e resoluta. Mas ele não consultou a Deus e se fiou no homem. Agora note mais uma vez, irmãos, os versos 20 e 21, que já lemos, aí do capítulo 31. Note mais uma vez estes versos. 20 e 21 do capítulo 31. E o verso 1 do capítulo 32. Veja, assim, 20 e 21. Assim fez Ezequias em todo o Judá. Fez o que era bom,
reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus, em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar a seu Deus, de todo o coração o fez e prosperou. E o verso primeiro, a primeira partezinha do capítulo 32. Depois destas coisas e desta fidelidade. Aqui, meus irmãos, o cronista, ele faz uma transição. Isso é muito importante. Procurarmos entender um pouquinho. Entre o finalzinho do capítulo 31, os versos 20 e 21, e o capítulo 32, o início do 32, o cronista faz uma transição, contrastando entre a fé confiante do rei Ezequias, da sua fé confiante, e o momento da fé vacilante que o rei Ezequias teve. Em outras palavras, Ezequias, de fato, foi um homem de Deus, irmãos. Não tenha dúvida disso. Ezequias foi um homem de Deus, um homem de uma fé inabalável. Mas houve um momento em que ele vacilou. Houve um momento em que ele vacilou. E nesses versículos do 31, do capítulo 31 para o 32, o cronista faz esse contraste. Qual é o problema, meus irmãos? Ser firme e decidido, como o rei Ezequias aqui teve nessa primeira reação, que ele foi firme, teve uma decisão firme e resoluta. Qual é o problema? Nenhum problema. Veja o exemplo de Daniel, que resolveu, veja, capítulo 1 lá de Daniel, que resolveu firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. A Bíblia nos ensina o dever de sermos firmes e resolutos. O problema, então, não é ser decidido, não é ser resoluto. O problema é descartar e desprezar a vontade de Deus e fazer da nossa maneira. Esse é o problema. Descartar a vontade de Deus, desprezar a vontade do Senhor Deus e fazer da nossa maneira. Ezequias decidiu e resolveu por conta própria. Ele fez do seu jeito. É interessante que, diferentemente do rei Asa, que clamou ao Senhor seu Deus e disse, e isso aqui mesmo em Crônicas, segundo Crônicas 14:11, diferentemente do rei Asa, que clamou ao Senhor seu Deus e disse, olha que bonito esse versículo, Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus. Não prevaleça contra ti o homem. Portanto, meus irmãos, aqui nós observamos que na vida do rei Asa, diferentemente o rei Asa, ele clamou ao Senhor, pediu socorro do Senhor. E voltando para o rei Ezequias, além de Ezequias ter agido por conta própria, sem consultar a Deus, ele se fiou no homem. Ou, mesma coisa, confiou no homem. Ele se fiou no homem. Agora, meus irmãos, veja o texto correspondente em 2 Reis, capítulo 18, versos 13 a 16.
Eu vou ler aqui numa outra versão, meus irmãos, para deixar bem claro. Olha o que diz, é o texto correspondente em 2 Reis 18, 13 a 16. É o mesmo texto aqui de 2 Crônicas 32, mas é o paralelo correspondente em 2 Reis 18, 13 a 16. Diz assim: no 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Então Ezequias, olha o que Ezequias, o que fala aqui do que Ezequias fez. Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiros ao rei da Assíria, que estava em Laques, dizendo: eu errei, pare de me atacar, e cumprirei tudo o que você me impuser. O rei Ezequias disse isso: eu errei, pare de me atacar, e cumprirei tudo o que você me impuser. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, um tributo de 10 toneladas de prata e 1 tonelada de ouro. Ezequias deu toda a prata que havia na casa do Senhor e nos tesouros do palácio real. Foi quando Ezequias arrancou o ouro que havia nas portas do templo do Senhor e nas ombreiras, o ouro com que ele, o rei de Judá, os havia revestido, e o deu ao rei da Assíria. Meus irmãos, note aqui, além de tudo isso, além de Ezequias ter agido por conta própria, sem consultar o Senhor, consultou aqui, primeiramente resolveu de acordo com os seus príncipes e os seus homens valentes. Além de tudo isso, ele se fiou no homem. Eu errei, destacando aqui este verso, o verso 14. Eu errei, pare de me atacar e cumprirei tudo o que você me impuser. Falando para Senaqueribe. E Senaqueribe resolveu pelejar contra Jerusalém. Porém, Ezequias, ele não ficou passivamente inerte vendo as coisas acontecerem. Precisamos, meus irmãos, sim, ter atitudes firmes e resolutas. É claro que sim. Não podemos vacilar. Até porque a vida cristã é como um campo de batalha, como no início falamos. Em toda a Bíblia vemos personagens que tiveram atitudes firmes, resolutas, mas quando vacilaram, sendo autônomo, fazendo do seu jeito, não consultando a Deus, eles obtiveram resultados desastrosos e negativos. Portanto, em toda a Bíblia nós observamos e aprendemos isso. Servos do Senhor, como Daniel, que tiveram atitudes firmes. Mas quando vacilaram, com exceção de Daniel, claro, com exceção de Daniel, mas quanto tantos outros vacilaram, agindo com autonomia, não consultando a Deus, obtiveram resultados negativos. Diante dos nossos inimigos, meus irmãos, e vamos lembrar, o mundão, o mundo, o diabo e o pecado, a nossa natureza pecaminosa, que nos atacam implacavelmente, temos de ser impiedosos, firmes e resolutos, sim. Essa virtude de firmeza, de destemor, não são privilégios de alguns crentes, são características do crente, do soldado genuíno de Cristo, do genuíno soldado de Cristo. Mas
não estão baseadas em posição, meus irmãos. Isso é bom, muito importante frisarmos. Essas características, de fato, são características do genuíno soldado de Cristo, mas não estão baseadas em posição, título, dons, capacidade, esforço ou a nossa própria força, mas em Cristo Jesus, que nos remiu. É a redenção em Cristo que nos garante firmeza, certeza, ousadia, alegria, fé confiante e avanço em Cristo Jesus. É a redenção em Cristo Jesus que nos garantem essas qualidades, essas virtudes. É dever, sim, de todo cristão ser firme na fé e não vacilante. Agora, você me pergunta, pastor, como faz para eu ser mais firme na fé? Porque é dever, acabei de dizer, e a Bíblia nos ensina isso. É dever de todo cristão ser firme na fé e não vacilante. Mas como é que eu faço para ser mais firme na fé? Andando com o Senhor, e você sabe disso. Buscando a direção e a orientação do Senhor sempre em primeiro lugar, sendo fiel a Deus até a morte, andando no temor do Senhor. E tudo isso é um processo que se desenvolve lenta e gradualmente, e também você sabe disso. Entretanto, meus irmãos, isso é importante também dizer, não é o quanto você faz ou corre exaustivamente, mas o quanto você descansa e confia na redenção em Cristo Jesus. Não é o quanto corremos, fazemos exaustivamente, mas o quanto descansamos e confiamos na redenção em Cristo Jesus. Fiados na redenção, podemos sim declarar: avante, ó crente! Jesus nos remiu. Podemos declarar isso. Avante, ó crente! Jesus Cristo te remiu. Mas em segundo lugar, a segunda reação que Ezequias teve foi de levar palavras de Deus ao coração do povo. E aí nós vemos dos versos 5 ao 8. Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado e sobre ele ergueu torres, levantou também outro muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância, pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade e lhes falou ao coração dizendo, vamos ler juntos esses versos 7 e 8, meus irmãos? Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Esta é a segunda reação que Ezequias teve, de levar palavras de Deus ao coração do povo. Note, meus irmãos, aqui, as palavras de ânimo que o rei proferiu. E isso alude ao livro de Josué, lá no capítulo 1, sede fortes e corajosos, não temais. E aqui, Ezequias, levando estas palavras do Senhor, não vos assusteis por causa do rei da Síria. Meus irmãos, Ezequias, mesmo sabendo que Senaqueribe estava resoluto em invadir Jerusalém, ele tratou de levar uma palavra de ânimo ao povo,
mesmo diante de um grande perigo. Ezequias sabia que maior era o que estava com ele do que o que estava com o inimigo. Ele tinha essa convicção, a despeito dos seus erros, a despeito da sua fé que vacilante. Também é dever nosso, é dever do cristão levar palavras de ânimo e incentivo aos outros. Todavia, não são meras palavras de autoajuda, meus irmãos. Isso muitas pessoas fazem. Não são meras palavras de autoajuda para massagear o ego de ninguém. Muitas pessoas fazem isso. Vou dar um exemplo aqui do nosso tema. Pense neste tema. Avante, ó crente! Jesus te remiu. Pense nesse tema. Muitos diriam, com muita facilidade, a primeira frase com eloquência e alegria. Avante, ó crente! Muitos diriam assim. Mas alguém perguntaria, mas baseado em que ou em quem eu devo ir avante? Mas baseado em que ou em quem eu devo ir avante? E muitos talvez não saberiam responder. Muitos talvez não responderiam responder. Mas o crente verdadeiro, o crente genuíno, é capaz de responder pela graça, meus irmãos. É capaz de responder porque Jesus me remiu. Então nós podemos unindo as duas frases, avante, ó crente, Jesus te remiu. As palavras que devemos levar são palavras de vida eterna. São palavras com princípios bíblicos, não terrenos, não baseados em filosofia humana, mas baseados em princípios eternos. São palavras que encorajam o irmão, que encoraja a irmã a confiar mais em Cristo, porque a confiança em Cristo é a base para o destemor. É dizer para as pessoas que Deus as ajuda, que Deus nos ajuda a guerrear as nossas guerras, como nós observamos aí no verso 8. Mas dizer tudo isso não é nós quem produzimos, meus irmãos. Quando vamos dizer essas palavras para as pessoas, abençoando, nós devemos também dizer e estar consciente disso, que nós não produzimos, que não vem de nós, mas vem direto da fonte, do manancial que é Jesus Cristo. Não é nós quem produzimos ou quem geramos, não parte da gente. Veja, meus irmãos, a importância de termos essa consciência de que nada vem de nós. Veja, por exemplo, algumas perguntas. Você me pergunta assim, mas pastor, como é que eu posso levar uma palavra de ânimo e incentivar alguém se eu ando desanimado? Talvez uma outra pergunta, como eu posso encorajar se estou desencorajado? Pastor, como é que eu posso consolar alguém se eu ando desconsolado? Deus mesmo nos responde por boca do apóstolo Paulo. Olha o que diz em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 4. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer
angústia. Portanto, meu irmão e minha irmã, a força não vem de nós, a força não vem de você ou de mim, a força vem do Senhor, nosso Deus. Mas a terceira reação que Ezequias teve foi o de declarar que só existe um único Deus vivo e verdadeiro, eterno, soberano e Senhor dos exércitos. Essa é a terceira reação que Ezequias teve, esta declaração desses versos, que só existe um único Deus vivo, verdadeiro, eterno, soberano e Senhor dos exércitos. E aí, mais uma vez, vendo aí o verso 7, porque conosco está alguém, na outra versão, que é maior do que está com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco está o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. É claro, meus irmãos, que não é falar por falar, não é falar da boca para fora, mas, infelizmente, tem crente que não tem coragem para declarar estas palavras. Não precisa ser exatamente assim, abrir o texto e dizer, mas tem muito crente que não tem coragem de declarar estas palavras, porque há um conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. 1 João, capítulo 4, verso 4. E quem está em nós, irmãos? Deus, na pessoa de Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, meus irmãos, intercede por nós. O Espírito Santo nos anima. O Espírito Santo nos guia à verdade, à palavra de Deus. O Espírito Santo nos consola. O Espírito Santo nos dá poder para testemunhar. O Espírito Santo faz-nos frutificar. Dá-nos esperança. Fortalece-nos. O Espírito Santo nos ensina a orar. Porque maior ou mais forte que sejam os nossos inimigos, por maior e mais forte que sejam os nossos inimigos, o Senhor está conosco. Por isso é que Deus nos exorta, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19, não apagueis o Espírito. O que significa para Deus, quando aqui nós observamos aqui no verso 8, o que significa para Deus o braço de carne? Significa que as forças e recursos humanos são inúteis. O poder dos assírios era apenas um poder humano, mas o nosso poder é divino. Veja o que diz 2 Coríntios capítulo 10, verso 4. 2 Coríntios capítulo 10, verso 4, porque as armas da nossa milícia, ou seja, da nossa luta, da nossa guerra, não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. E assim, meus irmãos, o povo cobrou ânimo. No verso finalzinho do verso 8, o povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Diante das circunstâncias adversas que estamos passando, que ainda estamos passando, meus irmãos, precisamos levar palavras de ânimo, nos fortalecer com palavras eternas. Quantas lições, meus irmãos, nós vemos nesta passagem. E se você puder ler até o final do capítulo 32
E mais ainda, lê os capítulos correspondentes lá em Segundo Reis. É muito importante. Se você puder, leia este texto, a vida do rei Ezequias. Esse episódio é recheado de inúmeras lições e algumas aplicações a mais para a nossa vida. O rei Ezequias, como falamos, como a Bíblia fala, foi um grande homem de Deus, mas num momento do seu ministério, ele fraquejou. Quis fazer do seu jeito, não consultou a Deus, fez alianças erradas, teve medo de Senaqueribe, o seu coração se exaltou, ele não correspondeu aos benefícios que lhe foram feitos. Veja aí no verso 25, aí mesmo do capítulo 32, ele não correspondeu aos benefícios que lhe foram feitos. Além de todo o reinado de Ezequias, abençoado por Deus, bem-sucedido, ele foi curado de uma enfermidade mortal, Deus acrescentou 15 anos à sua vida. E quando o profeta Isaías pediu que ele escolhesse adiantar ou retroceder à sombra do relógio de Acás, ele decidiu escolher que o relógio de Acás retrocedesse 10 graus. Ele decidiu escolher que o relógio de Acás retrocedesse 10 graus. E isso lhe foi concedido. E ele não, mesmo assim, meus irmãos, como nós lemos e como está dito aqui no verso 25, e ele não correspondeu aos benefícios que lhe foram feitos. Mas, por fim, ele orou, irmãos. Ele clamou. Ele se humilhou e se arrependeu. Meus irmãos, muitas situações nos ameaçam e tendem a roubar a nossa paz. Muitas situações tendem a roubar as nossas convicções. Muitas situações que nos ameaçam tendem a roubar a nossa alegria da salvação e a firmeza da nossa fé. Enfim, a nossa comunhão com Deus. São nesses momentos que o Senhor nos agracia com oportunidades para mudarmos, com oportunidades para mudança, para nos humilharmos e para nos arrependermos. Agora, meus irmãos, procure fazer uma aplicação no campo missionário. Estamos, neste mês em especial, mês de missão ou de missões. Vamos procurar fazer algumas aplicações no campo missionário em que você está. Busque relacionar esta declaração aqui no ambiente em que estamos, porque conosco está alguém que é maior do que o que está com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco está o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Procure fazer aqui procure relacionar esta declaração no verso 7 e no verso 8, no ambiente que estamos. Aplique isso, fazendo missões. Faça as devidas conexões. Faça o contraste entre, por exemplo, o medo da morte, o desespero que as pessoas estão por causa do Covid-19. Faça esse contraste com a mensagem da cruz, a mensagem de esperança em Cristo Jesus, a mensagem de vida eterna com Cristo.
Faça essas conexões à luz desses versos, em especial do verso 7 e 8, e veja, meus irmãos, quantas aplicações que nós temos no campo missionário em que estamos. Faça missões no confinamento do lar. Ou não temos nada a dizer um ao outro com os filhos, a esposa, o marido? Faça missões nos relacionamentos com os familiares, aplicando esses versículos. Faça missões, por exemplo, no trabalho, testemunhando aos colegas que, mesmo perdendo o emprego ou reduzindo o salário neste tempo de pandemia, o nosso Deus, o único e verdadeiro Senhor, mantenedor e provedor, está no controle de todas as coisas. Por maior e mais forte que sejam os nossos inimigos, o Senhor dos exércitos está conosco, o Senhor dos exércitos está conosco. E somos confortados e encorajados a crer nestes versículos, não da boca para fora. Sede fortes e corajosos, não tenha medo. Aprendemos, meus irmãos, que a confiança em Deus é a base para o destemor. A confiança em Deus é a base para o destemor. E a base para o destemor não vem de nós mesmos. E a base do destemor não vem de nós mesmos, mas está na redenção em Cristo Jesus. Não vem de nós mesmos. Avante, ó crente! Jesus te remiu. Por quê, pastor? Por que podemos dizer isso com tanta propriedade, com tanta convicção e certeza? É com base na redenção em Cristo Jesus. Por nós é que podemos afirmar isso com segurança. Devemos sim ser resolutos, decididos e firmes, mas não a parte de Deus, não sendo autônomos, não fazendo do nosso jeito. Devemos compreender que o alicerce da nossa firmeza e confiança não vem de nós, mas de Cristo Jesus, que nos remiu. E é com base na redenção em Cristo Jesus que podemos declarar: se Deus é por nós, quem será contra nós? É com base na redenção em Cristo Jesus que podemos dizer, declarar: se Deus é por nós, quem será contra nós? E é com base na redenção em Cristo Jesus, por você, que eu, como ministro do Evangelho, também declaro, com base na redenção em Cristo Jesus, que o Senhor Jesus fez por você, por nós, que eu declaro como ministro do Evangelho: avante, ó crente, Jesus Cristo te remiu. Avante, ó crente, Jesus Cristo te remiu. Vamos orar e após nós vamos impetrar a bênção. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, que possamos viver estas palavras aqui, Senhor, que o rei Ezequias, homem do Senhor, homem de Deus, viveu, foi um homem de fé, foi um homem que confiou no Senhor, mas que também fraquejou, assim como nós fraquejamos, ó Deus. Senhor, em nome do Senhor Jesus, aumenta-nos a fé, para que estas declarações não sejam apenas meras palavras, Senhor, mas que possamos vivê-las no dia a dia, no trabalho, na igreja, aonde quer que estejamos, na família, Senhor. Que possamos viver, que possamos confiar, que possamos descansar, ó Deus,
Pai amado, eu peço a tua graça. Eu peço, Senhor Jesus, que o Senhor esteja abençoando cada coração no dia de hoje, nesta semana que se inicia, Senhor. Que o poder da tua palavra, Senhor, tenha modificado, Senhor, dia a dia, domingo a domingo, Senhor. Quantos meses nós estamos já confinados, mas em nome do Senhor Jesus, humildemente, eu peço que a tua palavra seja aplicada em cada coração, a começar no meu coração, em cada coração, no irmão, na irmã. Fortalece a igreja, anima. Ó Deus amado, Senhor, anima neste texto, Senhor Jesus, que a tua graça, a tua misericórdia, o teu poder recaia sobre todos, ó Deus, animando, encorajando, fortalecendo a fé, Senhor, e dando esperança em ti, Senhor Jesus. Obrigado, ó Senhor. E podemos dizer e declarar como o nosso tema, avante, avante, podemos avançar, não em nós mesmos, mas confiados no Senhor, ó Pai, porque o Senhor Jesus nos remiu, nos resgatou. Louvado seja o teu santo nome, e eu peço a tua bênção sobre todos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, que as consolações, o conforto e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos vós, hoje e para todos sempre. Amém.